Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Todas as semanas queremos levar até si o que de melhor o mercado editorial católico, e especialmente a Paulus Editora, tem publicado sobre espiritualidade, sobre a fé, para seu enriquecimento pessoal. E, aliás, estamos num ano novo e, portanto, novas sugestões e novas leituras fazem sempre bem. A partir desta livraria da Paulus, em Fátima, onde pode encontrar não apenas livros, uma grande variedade de livros, mas também alfaias litúrgicas e artigos religiosos. Nossa livraria encontra-se mesmo atrás da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na rua de São Vicente de Paulo. Se não conhece, venha visitar-nos. Se já conhece, tem mais uma razão para vir conhecer todas as novidades que aqui temos para lhe apresentar. E como de costume, todas as semanas temos um convidado. Deste programa será o Ricardo Perna, jornalista da revista Família Cristã, que nos vem falar sobre os temas abordados na edição de fevereiro da revista Família Cristã. Estou certo que não vai querer perder esta conversa já a seguir. Connosco temos o Ricardo Perna, jornalista da revista Família Cristã, que nos vem falar da edição de fevereiro da Família Cristã, que não podia deixar de ser, obviamente, como capa, é a grande notícia que recebemos e que todos ansiávamos, que as Jornadas Mundiais da Juventude do ano 2022 será em Portugal, em Lisboa. Não é verdade, Ricardo? Sim, é verdade. Como é que a redação da Família Cristã acolheu esta notícia? Bom, a notícia já circulava por vários canais, não é? A confirmação oficial veio nessa altura e é inevitável, por um lado, a alegria, por outro lado, a expectativa que se cria com um evento destes, que nós sabemos que tipo de evento é que é. Tu acompanhaste estas jornadas podes-nos fazer um resumo e o que é que tu viste de diferente, em que é que foi forte, se houve algum momento, algum ponto que podia ter sido desenvolvido ou vivido de outra forma. Partilha connosco a análise do acompanhamento que fizeste. Foram jornadas muito ricas. Isto não é novidade. Toda a Jornada Mundial da Juventude, principalmente aquelas que são feitas no estrangeiro, porque a jornada é celebrada todos os anos no Vaticano, no Domingo de Ramos, mas de 3 em 3 anos há este acolhimento a nível mundial de jovens para um encontro mais ou menos de uma semana, em que eles estão um tempo com o Papa e outro tempo só no encontro, em catequeses, em momentos de oração, reflexão e convívio. O esquema foi mais ou menos o mesmo, mas há uma alegria muito grande. O país movimentou-se, o Panamá faz parte da América Central e, portanto, o povo vive a fé de uma forma muito viva, muito rica e muito dinâmica. E, portanto, houve de facto esse dinamismo, houve de facto essa vontade. Um pormenor muito interessante, que também tem a ver connosco, foi a presença da imagem peregrina de Fátima, que foi a convite participar também na Jornada Mundial da Juventude. Ela esteve vários dias na tenda da adoração, onde muitos jovens foram. Ela foi acolhida em clima de festa, quase loucura, por vários peregrinos e não portugueses, portanto, ou seja, vários peregrinos de outras nacionalidades. Teve 2 pontos extraordinários, que foi uma visita a uma prisão, uma visita a um instituto oncológico, e esteve presente nas cerimónias com o Papa. O Papa rezou diante da imagem também, e, portanto, foi um bocadinho de Portugal que esteve lá presente de uma forma muito, muito vincada. E ouvia-se os jornalistas que faziam as transmissões de lá e tudo mais, a falar da presença da imagem peregrina como sendo, de facto, um dos pontos altos da viagem. Portanto, isto foi mesmo muito interessante. E depois também a mensagem do Papa. O Papa falou muito nos muros que separam. Não foi uma mensagem inocente, considerando que o Panamá está muito perto dos Estados Unidos. E usou muitas vezes a palavra muros. Não só as separações, mas a palavra muros, os muros que dividem e os muros que separam. E, portanto, foi um Papa que vincou muito esse aspecto. Vincou também a necessidade dos jovens olharem para o agora. Portanto, temos a tendência para dizer que o futuro é dos jovens, não é? E o Papa quer que não. O Papa quer dizer que os jovens têm que atuar agora. Quer os protagonistas. Sim, ele chamou-lhes o agora de Deus. Não são o futuro de Deus, são o agora. E, portanto, foi muito interessante também esse aspecto. E depois também foi muito interessante, ou mais curioso, de observar a boa disposição do Papa. O Papa esteve com um programa carregadíssimo, com uma agenda super preenchida, mas com uma boa disposição e uma leveza que se notava, de facto, que foi ali uma lufada de ar fresco que ele recebeu. Ele que também tem uma agenda sempre tão carregada e pontificado, tão cheio de dificuldades, que de vez em quando este calor humano e esta maré de fé também lhe deve fazer muito bem. Sendo na América Latina também, onde ele se pode exprimir. E onde ele se pode exprimir em espanhol, sim. Espanhol, o que provocou alguns problemas aos jornalistas, porque quase todos os discursos
que nós recebemos para podermos houve improvisação fazer. Da parte houve do Papa? improviso, portanto, quase todos eles acrescentavam ali qualquer coisa e nós tínhamos que estar ali com alguma atenção, porque estava a falar em espanhol. E nota-se quando está a falar em espanhol, tudo flui de uma outra maneira. E, portanto, foi de facto uma jornada muito rica, muito marcante e que, pronto, no final teve este apontamento que para nós é muito significativo, que é o facto de Lisboa vir a acolher a jornada de 2022. O que coloca a fasquia, não é, para as próximas Jornadas Mundiais da Juventude, muito alta. Muito alta, sim. Também tem sido curioso que, desde o anúncio, que os próprios responsáveis aqui em Portugal têm colocado a fasquia cada vez mais alta. Fala-se em 2 milhões ou mais de 2 milhões de participantes. Fala-se numa ligação à África, que terá sido uma das razões para a escolha de Lisboa. Aliás, falava-se que como a Península Ibérica já tinha tido 2 jornadas, em Santiago e em Madrid, podia não ser fácil a escolha, mas que a ligação à África terá, de facto, facilitado a escolha de Lisboa. Lisboa é um ponto de passagem, é um ponto de chegada, é um ponto de partida. O Dom Manuel Clemente quer que Lisboa seja um cais de embarque e desembarque em 2022. E, portanto, acho que é mesmo esta a ideia e de conseguir acolher, de facto, muitos africanos que nunca tiveram uma jornada no seu país, porque de facto é muito complicado, como logística destas, um evento desta natureza no continente africano, por enquanto. Por isso, uma preparação desde já, não é, que vai ao encontro destas expectativas. Vamos ver agora de que forma é que a Igreja vai trabalhar isto. Há, de facto, uma grande expectativa de acolher muita gente. Começam-se a movimentar muita gente em vários países europeus a dizer que estão com vontade de vir. Em África, tenho a certeza, também se estão a começar a movimentar e vão ser, acho que, 3 anos de muita preparação, muita ansiedade para uma jornada que se quer, de facto, melhor que todas as outras, como todas as outras, se quiseram melhores que as anteriores. E os portugueses são famosos pelo acolhimento também, Sim, não é? é Pelo menos temos boa fama disso. Sim, e também temos tido proveito. Temos algumas mostras de como, de facto, sabemos acolher e sabemos organizar as coisas. E, portanto, julgo que estão as bases lançadas para um grande encontro, para uma grande jornada. Para além do tema de capa, temos 2 destaques. Um tem a ver com a família, não é? Uma proposta para o namoro, para viver o namoro. E é um artigo teu. Sim. Não é tanto uma proposta, é uma... Isto é a propósito... A propósito do Dia dos Namorados, fomos perceber como é que vivem casais de namorados que optaram, na sua vida de namoro, por viver em castidade. Nós ligamos muitas vezes a castidade à questão da relação sexual antes do casamento. Tem a ver com isso, obviamente, mas tem a ver com muito mais do que isso. E estes casais de namorados, um que se vai casar agora, outros que se casaram há pouco tempo, mas que viveram o namoro nesse sentido e, portanto, já puderam também perceber o impacto que isto teve depois na vida de casados, deixam-nos um testemunho muito bonito. Não aqueles testemunhos de que isto é... nada mais há no mundo do que isto, mas um testemunho de que esta proposta para nós funciona, esta proposta faz-nos feliz. E vivida de uma forma serena? Tranquila. Um dos casais dizia-nos com alguma piada que muita gente só muito mais tarde é que tinham descoberto que eles viviam em castidade porque não se tinham apercebido disso. Portanto, acho que essencialmente aquilo que salta mais do artigo tem a ver com isto. Estes casais encontraram aqui uma proposta para viver o namoro em felicidade. Não é viver o namoro como a Igreja quer, ou viver o namoro como... Não, porque foi uma querem escolha ser deles. felizes. É uma escolha deles, eles sentem-se perfeitamente livres nisso. E, compreendem o valor da castidade. Sim. Antes do matrimónio. Sim, acolheram a proposta da Igreja. É interessante que a Catarina, uma das pessoas que falou, fez questão de frisar isto, que esta proposta de castidade não tem necessariamente a ver com a virgindade, ou seja, há pessoas na vida que podem ter tido outras experiências que não correram bem, experiências de amor que não correram bem, mas que mais tarde podem recomeçar. E, portanto, esta vivência em castidade pode ser uma solução para todas aquelas que procuram uma vivência de uma relação saudável, de uma relação que os prepara para uma vida em conjunto de plena doação. E esta plena doação começa, sim, abdicando de algumas coisas. Outro destaque que tem a ver com a sociedade é a questão cada vez mais visível que existe um mercado das festas de aniversário para as crianças. Sim, fomos tentar perceber o que é que motiva esta moda, chamemos-lhe assim. De facto, há cada vez mais dinâmicas de espaços para festas de crianças, há cada vez mais uma pressão maior sobre os pais para fazer uma festa de acordo com aquilo que os outros também fazem. E, portanto, é preciso perceber um bocadinho até que ponto é que vale a pena, não vale a pena, até que ponto é que não vale mais a pena fazer uma coisa mais caseira, mais personalizada, ou até que ponto é que, de facto, é preciso que um bebê com 1 ano ou 2 tenha uma festa de aniversário com 20 ou 30 convidados, ou... Enfim, fomos perceber tudo isto. Fomos também perceber as vantagens, porque obviamente que as festas permitem juntar os amigos, permitem criar momentos de convívio e muitas vezes, para pais que têm uma vida mais complicada e mais cheia,
há um determinado tipo de ofertas que são de facto interessantes e que representam uma alternativa que eles podem optar. Agora, pensar também nesta questão da sensibilidade e do bom senso, não é? Sim, optar sempre por aquilo que é melhor para a criança, não necessariamente para aquilo que é melhor para o espetáculo ou para deixar melhor impressão junto dos outros. Ok. E passando agora para outro tema, temos no comentário, o comentário deste mês é assinado pelo secretário da Conferência Episcopal, Sim. que fala-nos sobre a questão da proteção de menores. O Vaticano vai receber no final do mês de fevereiro, no final deste mês, um encontro com os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo para tratar desta temática da proteção de menores. O Papa tem falado muito nisso, tem sido, como todos sabemos, uma crise aberta, uma ferida aberta no seio da Igreja e, portanto, o Papa está a tentar lidar com isso. E, portanto, quer chamar lá todos os presidentes das conferências episcopais para poderem juntos refletir sobre isso. Ele já veio dizer que é preciso baixar um bocadinho as expectativas em relação ao encontro, porque não se pretende, não se trata necessariamente de criar um regulamento, e ele já frisou muito isso, e pelo que percebemos do programa que já existe, podemos também entender isso. Trata-se de fazer as pessoas refletir, pensar e consciencializarem-se para este problema, para a partir daí definirem critérios, regras próprias nos seus próprios países para combater este problema. Portanto, vamos continuar a acompanhar depois esta temática, sim, não é? Sim, na revista de março iremos ter um acompanhamento todo desta conferência e tudo aquilo que esteve em causa lá e tudo aquilo que se vai falar. Muito bem. E no Nacional fala-se do cancro infantil, não é? A partir da experiência também da Associação Acreditar. Sim, fomos, mais do que falar sobre o cancro, fomos conhecer a resposta que a Acreditar dá. A Acreditar tem uma casa em frente ao IPO em Lisboa e noutras zonas do país também tem outras casas que visam acolher famílias cujos filhos estão em tratamento ali no IPO. E, portanto, dão-lhes o teto e dão-lhes mais do que isso. Dão-lhes um acolhimento, dão-lhes um acompanhamento extremamente importante para famílias que estão muito fragilizadas numa altura em que os seus filhos estão a receber tratamento oncológico. E, portanto, é um tema muito difícil e muito duro. Nós fomos ao encontro de algumas pessoas que vivem lá na casa há algum tempo e que mostram, de facto, como é possível acompanhar, cuidar e de que forma é que este acompanhamento depois também ajuda no próprio tratamento e no próprio processar da doença da parte das famílias. Não estão sozinhas as famílias, há ali todo um trabalho de acompanhamento. Sim, porque se não fosse assim, as famílias, nós falámos com uma família que vem dos Açores, não é? Quer dizer, se não fosse assim, a família estaria num hotel, longe dali, acho que todos os dias a caminhar para o IPO, todos os dias. E ali, não, está numa casa com outras famílias, pode chegar frustrada, triste, a chorar, e tem ali um ombro amigo, tem ali alguém que acompanha, alguém que compreende, porque a casa também é dinamizada com muitos voluntários que já passaram pelo mesmo. Falámos também com um jovem que teve cancro em criança e que agora dá o seu testemunho, porque ele próprio diz que é muito diferente eu ter um médico ou ter um profissional, um assistente social que me diz não se preocupe, vai tudo correr bem, do que ter ali um jovem que já passou pelo mesmo e que diz, eu percebo o que é que está a dizer. Portanto, caminho comigo que eu sei o que é que está. É diferente. E, portanto, eles dão ali um acompanhamento, de facto, muito interessante, muito bonito. E é, de facto, um sinal de esperança para este problema tão grande que é o cancro. E quem é que a família cristã entrevistou este mês? Então, a entrevista está com a Mafalda Ribeiro. Um caso muito interessante. A Mafalda tem osteogenese imperfeita, julgo que estou a dizer bem, a doença dos ossos de vidro. Ela nasceu com esse problema, tem tido uma vida de luta, tem sido uma sobrevivente. Ela nasceu com, se a memória não me falha, as duas pernas partidas e um braço. Portanto, e toda a sua vida tem sido isto. Qualquer toque que lhe dão é uma lesão gravíssima. Portanto, ela tem vivido com isso de uma forma que hoje em dia é heroica. Dá palestras, dá conferências, fala sobre a esperança, fala sobre a boa disposição a ter, mesmo quando se passa por doenças destas. Aliás, as fotografias dela na entrevista... Sim, irradiam alegria. Uma alegria impressionante. É mesmo uma entrevista muito bem disposta, muito positiva e que nos deixa, de facto, muito contentes para olharmos para os nossos próprios problemas. Uma pessoa com tantos problemas consegue viver a vida assim, como é que nós não conseguiremos também? E a nível internacional, foi-se falar sobre a retirada americana, não é? Sim. É um assunto mais complicado. Esta decisão da retirada, da decisão do presidente americano de retirar as tropas do Afeganistão e da Síria tem colocado inúmeras questões. Era uma decisão que já se esperava. O que não se esperava, como nunca se espera com o presidente americano, era a surpresa. Portanto, foi no imediato, é para retirar tudo de uma vez.
e, portanto, isto está a deixar em sobressalto os aliados, as populações no terreno. Portanto, fomos refletir um bocadinho sobre isso, perceber o que é que está em causa, porque, de facto, podem-se levantar questões muito graves para a população do Afeganistão e da Síria, se há, de facto, um abandonar imediato das tropas que estão no terreno. Vamos então acompanhar esta situação. E a nível de diálogo com o padre, pediu-se ao Monsenhor Feitor Pinto que falasse sobre os padrinhos. Sim. Sobretudo no matrimónio, não é? Sim, o papel dos padrinhos, a formação que os padrinhos devem ter, tudo aquilo que está em causa quando se fala dos padrinhos foi alvo de reflexão. Porque, de facto, é uma questão que se coloca muitas vezes, que os noivos colocam muitas vezes aos sacerdotes, que os próprios, quem é convidado para padrinho também coloca. Muitas vezes os noivos queixam-se de um excesso de regras, muitas vezes porque não lhes é explicado a essência do que é ser padrinho. E, portanto, foi um bocadinho para desmistificar algumas coisas e para esclarecer outras. Muito bem. Então, e para terminarmos, na rubrica Para Ver, tu aconselhas um filme. Sim, Família Instantânea. Família Instantânea. Sim, estreou há muito pouco tempo e, portanto, está agora nas salas de cinema. Trata da questão da adoção. É uma história com base na experiência de vida do próprio realizador do filme, que adotou crianças e, portanto, que trata um bocadinho disto. É uma história de uma família que decide adotar uma adolescente que, de repente, vem com mais 2 irmãos pequenos. Portanto, eles, em vez de 0 filhos, com a expectativa de uma, passam para 3. E, portanto, tudo à volta disso, de uma forma muito divertida, muito carinhosa e também muito real. Portanto, com questões e dúvidas que se colocam aos pais que adotam, não é? E, portanto, tudo isso tratado com um pacote muito bem disposto, muito emocionante, muito emocional. Acho que é uma proposta muito interessante para ver em família e também para refletir, mesmo para quem não tem filhos adotados, sobre aquilo que são as posturas dos pais para os filhos. Ricardo, muito obrigado pela tua presença. O nosso tempo chegou ao fim. Teríamos ainda muitos mais artigos sobre os quais falar, mas convido a ler A Família Cristã de Fevereiro, a tornar-se assinante também. É fácil, basta escrever-nos um e-mail ou ir ao nosso site da Pausa ou mesmo ao site da Família Cristã, porque a Família Cristã tem também notícias atualizadas diariamente e semanalmente, portanto a edição online da Família Cristã e também a edição digital, porque a Família Cristã também agora pode recebê-la, pode ser assinante da Família Cristã e recebê-la comodamente no seu e-mail e consultá-la e lê-la no telemóvel, no tablet, no seu computador. Informe-se, porque todas essas informações encontra no nosso site familiacrista.paulos.pt e convido a continuar connosco, pois tenho ainda mais sugestões para lhe fazer. Chegou o momento de vos apresentar algumas novidades e algumas sugestões de leitura. E começo precisamente por, não é uma novidade, a Paulos Editora já editou há cerca de um ano esta obra, porém, a propósito do fim das Jornadas Mundiais da Juventude e, sobretudo, a belíssima notícia que recebemos de que as próximas, em 2022, serão em Portugal, em Lisboa, então proponho-vos um livro para jovens. Chama-se Tweetando com Deus, do padre Michael Remery. E que, no fundo, acaba por colocar aqui várias questões que os jovens colocam sobre a fé, sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre a Igreja, sobre a religião. Perguntas essas que muitas das vezes os adultos têm dificuldade em poder responder, mas que o padre Michael, juntamente com um grupo de jovens, procurou dar respostas simples, sintéticas, mas ao mesmo tempo profundas. Por isso é que se chama Tweetando com Deus. São respostas breves, mas que nos ajudam a situar nessas mesmas questões. Por exemplo, como será a vida eterna? Quando será o fim dos tempos? Como é que a Igreja é governada? Se há várias igrejas, como é que se fala do ecumenismo e da mesma unidade? Quais são as origens do cristianismo e do islamismo? Porque é que muçulmanos e judeus não comem carne de porco e os católicos porquê? Ou por que razão jejuamos? Enfim, tantas perguntas divididas em 4 partes sobre temas muito específicos e muito concretos e que ajuda esta obra, quer para a catequese, quer até mesmo para os pais crescerem na fé e saberem explicar aos seus filhos e aos jovens as temáticas relacionadas com a experiência de fé e a vida da espiritualidade. Outra obra que desejo aconselhar é do Papa Francisco, intitula-se Um Futuro de Fé, uma conversa franca com o sociólogo Dominique Volton, da Planeta Editora.
Esta obra é uma obra interessantíssima porque este sociólogo, Dominique Volton, encontrou-se durante um ano com o Papa Francisco e fez-lhe 12 entrevistas em que abordou várias temáticas. O que é que o Papa pensa sobre a Igreja Católica, sobre a família, sobre as minorias, sobre os refugiados, sobre o capitalismo, os fundamentalismos, a questão da reforma da Igreja Católica também e outros temas que são incontornáveis para o nosso tempo. No fundo, é um livro em que o Papa Francisco, pela primeira vez, aborda temas sociais tão importantes para o mundo de hoje e para a sociedade contemporânea. E numa linguagem muito franca, muito direta e com muito à vontade, tanto a parte de Dominique Volton, que coloca as perguntas, algumas até podem parecer impertinentes, mas também a forma franca e aberta com que o Papa Francisco responde a partir da reflexão da sua vida e do magistério da Igreja também. Então, uma obra que vivamente recomendamos se queremos conhecer o pensamento do Papa Francisco no que diz respeito aos temas sociais que dizem respeito ao nosso tempo e à nossa época. Outro livro intitula-se Os Leitores Perguntam, Padre António Vieira responde, do Círculo de Leitores e Temas e Debates, uma organização de Aida Sampaio Lemos, de Joana Balsa de Pinho, José Eduardo Franco e Porfírio Pinto. Esta obra, conhecemos quem é o Padre António Vieira, um sacerdote jesuíta, um grandíssimo pregador, um ilustre pregador, que teve que ser exilado também no Brasil por causa um pouco das suas pregações, mas que serviu também a corte real, chegando a ser até mesmo pregador e até mesmo capelão dos reis, e que abordou muitos temas mais variados, a partir da liturgia da palavra, mas também a partir da vivência e dos vícios que a sociedade do seu tempo tinha e que tem uma atualidade tão grande para os nossos dias que, de facto, estes autores decidiram colocar perguntas ao Padre António de Vieira para serem respondidas estas perguntas a partir dos sermões do Padre António Vieira. Então está aqui uma obra belíssima para poder haver uma consultar os sermões do Padre António Vieira a partir de temas concretos e temas muito específicos. Por exemplo, os temas que podemos encontrar aqui têm a ver com virtude, vingança, reino, prudência, palavra, obediência, ingratidão, dor, dinheiro, cegueira, tantos temas que muitas das vezes nós podemos querer encontrar algum elemento que possa ser inspirador para alguma conferência que tenhamos que fazer, alguma homilia, falo sobretudo para os sacerdotes, até mesmo para temas que possamos tratar nos encontros de oração ou até mesmo na catequese ou encontros de formação. Bom, aqui ficam, queridos amigos, então, 3 sugestões de leitura. Espero que alguma delas, ou até mesmo todas, vos tenham agradado para vós, até para recomendar-vos aos vossos amigos. Queridos amigos, Livros com Fé, desta edição, desta semana, chegou ao fim. Prometemos voltar na próxima semana com mais novidades, com mais convidados e estou certo que não vai querer perder o próximo programa. Mas até lá, desejo que nos possa visitar numa das nossas livrarias Paulos, aqui em Fátima, ou em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, no Porto, ou até mesmo em Benguela, em Angola, se anda por terras africanas. Ou visite-nos também no nosso portal paulos.pt, onde poderá encontrar não apenas as novidades que nós publicamos, mas também a nossa agenda de eventos e de apresentações e lançamentos das nossas obras. Visite-nos e dê-nos também a sua opinião. Escreva-nos se tem sugestões para nos fazer para o nosso e-mail livroscomfé@paulos.pt. Teremos todo o gosto em receber as suas sugestões. E até lá desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.